Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje, uma reunião com uma ordem de trabalhos relativamente extensa, mas o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos consiste na audição da ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no âmbito do plano de atividades da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Temos, portanto, o gosto de contar com a presença da Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, Presidente da ASF, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradecemos, acompanhada que vem também do Sr. Dr. Hugo Borginho, Diretor do Departamento de Análise de Risco e Solvência, e o Dr. Eduardo Pereira, Diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da TSF, que igualmente cumprimento. Cumpre-me, antes de mais, já o fiz, mas agradecer a disponibilidade e recordar que esta audição esteve já prevista para antes do Orçamento de Estado. Alterações de agenda decorrentes da marcação de diversas jornadas e depois do próprio processo orçamental fizeram com que só hoje fosse possível proceder a esta audição e, portanto, queria uma vez mais agradecer a disponibilidade e a compreensão da Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar. Cumpre-me apenas recordar os temas em que esta audição decorre, portanto, na audição das entidades cuja apreciação da atividade compete à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Irei dar a palavra à Sra. Presidente, que disporá até 10 minutos, com alguma tolerância, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares, que irão dispor de até 5 minutos para colocar as suas questões. A Sra. Deputada única representante do PAN, se nos juntar, entretanto, poderá dispor até 2 minutos e no final, a Sra. Presidente disporá para a resposta do tempo correspondente ao somatório do tempo gasto na formulação das perguntas e, havendo inscrições individuais, poderá ainda haver uma segunda ronda, mas essa depende da inscrição individual. Não havendo quaisquer dúvidas, a Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, a palavra é sua para uma apresentação. Faça favor. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. E também vinha a comentar que é sempre um gosto vir à Comissão e, sobretudo, é uma oportunidade que proporcionam dar a conhecer os trabalhos e as atividades que esta autoridade vem desenvolvendo. Preparámos uma apresentação que foi, julgo, distribuída. Ela é um pouco extensa e eu, se me permitem, vou passar alguns slides, de outros vou abdicar, porque, digamos, a apresentação foi distribuída e poderão sempre, porque aliás serve mesmo para memória e não tanto para ser totalmente aqui tratada e, portanto, ficam com o documento. E eu vou então iniciar a apresentação. Eu julgo que será com este... Ora, muito bem, eu vou passar já aqui a agenda. Isto são 4 pontos que depois vamos vendo ao longo da apresentação. Isto não se vê assim muito bem e, portanto, não sei se... Ora bem, acho que é importante referir o contexto em que a atividade seguradora e a atividade gestora de gestão de fundos de pensões tem vindo a decorrer ao longo dos anos. É o que se procura mostrar neste slide. Há vários aspectos-chave do contexto macroeconómico que eu vou passar, porque os senhores deputados sabem bem que contexto é este. E há desafios atuais, talvez eu possa aqui relembrá-los, aqui neste contexto da atividade seguradora, designadamente a redução de medidas do quadro macroeconómico favoráveis sobre os modelos de negócio tradicionais dos setores supervisionados. E aqui vale a pena realçar a continuidade da erosão parcial dos efeitos benéficos das taxas de desconto sobre a valorização dos passivos e também a projetável redução dos retornos disponíveis em títulos de dívida de baixo risco. E depois as múltiplas transições complexas que se encontram em curso, das quais eu destaco a transição climática e a transição digital. Aqui temos alguns números que caracterizam a atividade em 2024. Em relação ao setor segurador, o volume de prémios que nós designamos por produção atingiu os 13,1 mil milhões de euros, com uma variação de mais 23% relativamente a 2023.
Foram autorizadas mais duas companhias de seguros a atuarem no mercado, portanto, duas seguradoras portuguesas do ramo não-vida e que se vão dedicar exclusivamente ao ramo doença. A carteira de investimentos do setor seguradores ascende a 52 mil milhões, tem um rácio de solvência o setor de 213% e apresentou um resultado líquido de 418 milhões de euros. Quanto à mediação de seguros, temos que o número de mediadores de seguros fechou o ano em 10.289, com uma variação de menos 200 relativamente a 2023, com um volume de negócios de 12,6 mil milhões de euros e com um total de remunerações auferidas de 1,3 mil milhões de euros. Quanto ao setor dos fundos de pensões, o ano fechou com um montante sob gestão de 19 mil milhões de euros, com um crescimento relativamente a 2023 de cerca de 2%, com um total de contribuições registadas no ano de 677 milhões de euros, com benefícios pagos de cerca de 950 milhões de euros e com um nível de financiamento relativamente a fundos de pensões que financiam planos de benefício definido na ordem dos 109%. Dar nota que, em relação à evolução da produção do setor segurador, vimos há pouco que cresceu mais 23% e fazendo aqui digamos, um split entre ramo não-vida e ramo vida, o ramo não-vida cresceu 11% e o ramo vida cresceu 37,4%. O crescimento no ramo vida, bastante expressivo, de cerca de 37%, ficou a dever-se essencialmente à evolução da venda de produtos de seguros financeiros não ligados e, particularmente, ficou a ver-se aos PPRs não ligados. Vou passar. Estamos no não-vida, eu não tenho a certeza, porque não estou a ver bem, no não-vida. Aqui, em relação ao não-vida, há pouco referi o aumento de 11% na produção, quando comparado com a base de partida de 23, e aqui vale a pena referir que todas as linhas de negócio registaram acréscimos de produção acima dos 10%, portanto, 2 dígitos, com especial destaque para o ramo de doença, cuja produção cresceu 17,3% em 2024. Vou passar. Entrando aqui no setor dos fundos mantendo ainda aqui o tema do setor segurador, só dar nota, embora já o tenha feito atrás, que o setor fechou com um rácio, com um resíduo de capital de solvência na ordem dos 213%, portanto, cresceu relativamente a 2023. Este número o que significa é que o setor tem níveis de solvência robustos e sólidos, o que, digamos, constitui uma situação bastante, digamos, segura em termos digamos, do funcionamento do setor. E como eu tinha já referido, foram autorizadas mais 2 empresas de seguros, neste caso não vida, dedicadas ao ramo de doença. Ainda no setor segurador, dar nota que o valor da carteira de investimentos do setor segurador ascendeu no final do ano a 52 mil milhões de euros, o que representa à volta de 18% do PIB. Referir também, isto é um dado interessante, que o indicador de penetração de seguros nacional tem-se mantido estruturalmente baixo, abaixo dos indicadores análogos ao nível da União Europeia, o que indicia a existência de margem para desenvolvimento adicional do mercado segurador nacional, quando fazemos esta comparação com os restantes países da União Europeia. Entrando aqui no setor dos fundos de pensões, dei nota no início que o património dos fundos de pensões sob gestão registrou no final do ano 19,3 mil milhões de euros, um crescimento de cerca de 2% face a 2023, e que este património representa cerca de 7% do PIB.
Entrando aqui na mediação, o ano fechou com 10.289 mediadores. Eu relembro que em 2018 tínhamos 19.000 mediadores, portanto há aqui uma evolução de decréscimo que tem uma explicação que depois poderemos desenvolver. É uma explicação positiva, diria assim, e talvez aqui também dar nota de que os valores relacionados com o volume de negócios e com o montante total de remunerações indiciam uma dinâmica muito positiva relativamente àquilo que é a atividade da distribuição ou mediação de seguros, como também é conhecida. Entrando aqui na proteção do consumidor, temos aqui assim alguns dados que evidenciam, que nós gostamos sempre de apresentar, que têm a ver com as reclamações dos consumidores. Podemos ver aqui, do lado esquerdo, em termos agregados, em 2024 foram, isto são estimativas, são valores ainda provisórios, estamos a fechar, mas seja como for, são valores que têm já uma boa base de confiança. Tivemos em 2024 22.985 reclamações, menos 20% do que em 2023. Se desagregarmos, tivemos 21.111 no ramo não vida e o restante no ramo vida. E tivemos 234 reclamações em relação a fundos de pensões, o que representa mais de 35% relativamente a 2023. Quanto aos principais segmentos reclamados, os principais segmentos reclamados foram o automóvel, com 35%, incêndio e outros danos, também conhecidos por multirriscos, com mais 17%, e o ramo de doença, com mais 14%. Os temas mais reclamados foram as matérias mais reclamadas, a matéria dos sinistros, tem que ver com resolução de sinistros, com 54%. Depois, a matéria do conteúdo dos contratos e da sua vigência, com 21%. E, finalmente, o tema da comercialização, com 12%. É interessante também referir aqui que, do total das reclamações apresentadas, 37 tiveram um desfecho favorável, portanto, os consumidores que reclamaram viram as suas reclamações atendidas a seu favor, em seu benefício, digamos assim, enquanto que 63% tiveram um tratamento desfavorável. Aqui, em relação à comunicação com o consumidor, literacia financeira, tivemos realmente uma atividade muito dinâmica durante o ano 2024, começando com o novo portal do consumidor. Foi lançado um novo portal do consumidor, foram lançados novos canais, dou aqui 2 exemplos, o canal dos investimentos sustentáveis e o canal do direito ao esquecimento, e foram lançadas uma série de campanhas de informação e de sensibilização para as plataformas digitais da ASF. Estão aqui citadas algumas delas: começa hoje a preparar o amanhã, investe hoje no futuro, não mordo ao isco, descodificador de fundos de pensões, já lhe aconteceu, isto é interessante, é uma campanha informativa para as redes sociais, baseada em casos práticos, enfim, comuns do dia-a-dia, e que podem ajudar as pessoas a perceber como resolver, digamos, situações ligadas especialmente a seguros. Dar nota também que em 2024 concluiu-se o plano estratégico da ASF para o período 2020 e 2024, que na verdade corresponde à atual presidência da ASF. Este plano estratégico vai ser objeto de uma sessão de prestação de contas durante o mês de março. É importante prestar contas sobre como é que este plano estratégico foi desenvolvido, como é que ele foi executado e que efeitos transformadores é que ele trouxe para a ASF e não só, e também para o mercado, e dava nota que das 4 linhas de orientação deste plano estratégico, nós tivemos taxas de execução a variar entre os 71% e os 95%. Depois, principais trabalhos na área da regulação. São os que estão aqui descritos, não são todos, obviamente, são os principais, tivemos que fazer uma escolha. A participação na negociação da revisão da Diretiva da Solvência II e trabalhos de regulamentação complementar.
a participação na negociação da Diretiva da Recuperação e Resolução de Empresas de Seguros e de Resseguros e também nos trabalhos de regulamentação complementar, a elaboração de um estudo sobre modelos de recuperação e resolução de empresas de seguros, a participação na negociação a nível europeu do pacote Retail Investment Strategy, o apoio ao Governo na transposição da Diretiva do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel, a elaboração do relatório preliminar de uma proposta de fundo sísmico que foi entregue ao Governo no final do ano, a elaboração de estudos de regimes de diversidade, equidade e inclusão no setor financeiro, que poderão vir a dar origem a recomendações, e também estudos preparatórios com vista a possíveis recomendações relativamente ao tema da fraude na atividade seguradora. As principais normas aprovadas o ano passado, destaco o sistema de governação das entidades gestoras de fundos de pensões, a segurança e governação das tecnologias de informação e comunicação de entidades gestoras de fundos de pensões, a prevenção, a norma da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, a norma dos deveres de divulgação de informação relacionadas com rendibilidades, comissões e risco de PPRs e a norma do direito ao esquecimento e proibição de práticas discriminatórias. Importa também dar aqui nota, nós temos recorrido mais frequentemente à soft law, que também designamos por recomendações, e em 2024 foram lançadas 5 recomendações. As recomendações sobre informação a prestar nas alterações dos prémios de seguro, mais conhecidas por avisos de pagamento, os prazos máximos, recomendações para prazos máximos de regularização de sinistros de multirriscos de habitação. Foi lançada também a recomendação para a distinção entre a utilização de planos de saúde e seguros de saúde e também recomendações para a utilização de condições padrão no seguro de saúde. Estas últimas que eu referi são recomendações que estiveram em consulta pública, as consultas estão fechadas, estamos agora a processar os contributos que recebemos para as podermos colocar em vigor, o que se espera aconteça durante o mês de março. Supervisão prudencial, os trabalhos relevantes, eu diria que há trabalhos relevantes em matéria de risco de sustentabilidade, há todo aqui um processo de incorporação gradual dos riscos de sustentabilidade no processo de supervisão prudencial, quer do lado da ASF, em termos de supervisão, quer do lado dos operadores, e o mesmo relativamente a riscos cibernéticos. Temos também o tema do regulamento de hora e temos também todo o trabalho preparatório do Financial Sector Assessment Program. Nós vamos ter uma visita do Fundo Monetário Internacional que deverá ocorrer a meio deste ano e, portanto, nós estamos a preparar, temos estado a preparar com o exercício de self-assessment e também ao nível do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para preparar esta visita do Fundo Monetário Internacional, que vai fazer uma avaliação da supervisão do sistema financeiro nacional. Na supervisão comportamental, temos aqui uma série também de trabalhos relevantes. Talvez valha a pena referir aqui a criação do portal de seguros de saúde e do Observatório de Seguros de Saúde. É uma iniciativa muito importante porque se inclui numa preocupação de melhorar a qualidade da regulação e supervisão do seguro de saúde, que tem crescido imenso nos últimos anos. Dar aqui nota também uma área onde temos estado a investir bastante, que é a consolidação dos modelos de avaliação de risco. E quanto a desafios futuros, os desafios são muitos, eu não sei se estou nos desafios futuros, eu estou um bocadinho... não. É aqui. Desafios futuros, relativamente aos setores supervisionados, temos o desafio das finanças sustentáveis, depois podemos desenvolver se os senhores deputados desejarem, o desafio da resiliência operacional digital, o desafio dos protection gaps decorrentes de catástrofes naturais, o desafio da diversidade, equidade e inclusão, estamos sempre a falar de ambos os setores, não é, segurador e setor dos fundos de pensões,
o desafio da poupança. Em relação à ASF, como organização, temos 2 grandes desafios: a implementação do modelo integrado de supervisão, que poderei desenvolver se os senhores deputados depois desejarem, e também a execução do programa de transformação digital, do qual eu destacaria a estratégia que estamos a preparar para a utilização de inteligência artificial. E uma preocupação que deixo aqui, que é a preocupação que temos sempre presente, que é de assegurar a autonomia e independência financeira na gestão dos recursos desta autoridade. Em matéria de regulação, vamos ter que preparar a transposição da diretiva do Solvência II, a transposição da diretiva da recuperação e resolução de empresas de seguros. Vamos também lançar iniciativas regulatórias em matéria de inteligência artificial e vamos lançar também, temos em desenvolvimento um portal de iniciativas regulatórias. Vamos participar no exercício FESAP, que eu há pouco referi, que tem a ver com a visita do Fundo Monetário Internacional, e vamos também reforçar o processo de supervisão do resseguro, vamos reforçar a supervisão dos órgãos de administração dos operadores supervisionados, vamos reforçar a supervisão dos riscos cibernéticos, vamos reforçar a supervisão dos riscos de sustentabilidade, tem a ver com os desafios que há pouco destaquei, e vamos desenvolver, temos em desenvolvimento um portal do registro. E para terminar, em termos de supervisão comportamental, vamos reforçar a supervisão de temas como o Value for Money, o modelo de negócio subjacente aos seguros de proteção ao crédito, a supervisão de governação de produtos e o greenwashing. Vamos implementar as recomendações que eu inicialmente referi, que foram a consulta pública em 2024, e em matéria de apoio e proteção ao consumidor temos uma série de iniciativas que depois poderemos desenvolver se os senhores deputados assim entenderem. E peço desculpa se consumi um bocadinho mais de tempo, mas obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigado nós, Sra. Presidente, e ordenei já a distribuição aos senhores deputados, portanto, a apresentação integral está na posse já dos senhores e das senhoras deputadas, portanto, e vamos então, como há pouco referi, dar início à audição, portanto, irei dar sucessivamente aos grupos parlamentares 5 minutos. Sra. Presidente, disporá de igual tempo para responder, e começamos pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Almiro Moreira. Cumprimento, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também, naturalmente, a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ASF, assim como os demais diretores aqui presentes, e a Sra. Presidente, nos pressupostos da elaboração do plano de atividades da ASF, refere potenciais riscos de downsizing da atividade económica portuguesa, e a minha primeira pergunta é se os recentes indicadores em alta da economia portuguesa, quer relativamente a 2024, quer as perspectivas de exportações e a confiança dos consumidores em 2025, se a deixam já mais confortável para a execução do plano de atividade a que se propôs. Já em 2025, a Sra. Presidente teve a amabilidade de enviar à COFAP um ofício a dar nota de que finalmente, e este finalmente é meu, porque foram mais de 3 anos de espera, tinha sido publicada a norma regulamentar da ASF sobre o direito ao esquecimento e a proibição de práticas discriminatórias. E a minha primeira pergunta é: porquê só agora, em 2025? O que falhou e de quem terá sido esta responsabilidade de termos estes quase 3 anos de delay entre a legislação e a norma regulatória? E já agora, que monitorização têm previsto para o controle desta norma, e se as seguradoras estão já a cumprir a norma, e se sabe dizer-nos agora ou posteriormente quantos segurados já foram informados desta norma, nomeadamente a que se refere ao artigo 5 e que diz respeito à superação ou mitigação na vigência do contrato, ou seja, durante a vigência de um contrato em que esta norma se aplica. Ainda sobre esta questão, perguntar se existe, por parte das seguradoras, alguma obrigação
da publicitação desta norma, para além da legal, da que normalmente até aparecem letras bastante pequenas, de que existe agora este direito ao esquecimento. Da apresentação que nos fez e também do plano dos dados que têm disponíveis no site da ASF, temos verificado que as contribuições para o Fundo de Pensões têm apresentado uma tendência de descida e que em 2023 são quase metade do que tínhamos em 2021 e gostava de saber se isso a preocupa e em que medida é que poderia ser mitigado. Depois, uma outra questão relativamente uma medida do Governo que proporcionou uma garantia total sobre os empréstimos contraídos pelos jovens na aquisição de uma primeira casa, assim como a isenção de IMT e imposto de selo, e se, porventura, esta maior liquidez que fica nos jovens ao não terem que, por exemplo, disponibilizar os seus aforros para uma entrada de uma habitação, se isto poderia ser orientado para uma poupança a mais longo prazo e se tem alguma perspectiva de como poderia ser feito de forma a termos um futuro melhor para os nossos jovens. E também ainda sobre a habitação, perguntar se tem algum indicador sobre o número de PPRs que eventualmente tenham sido resgatados para a aquisição de habitação própria. E no passado, ouvi a Sra. Presidente referir que achava que era muito importante existir um único ponto local, na internet, eu lembro-me de ter até usado esta expressão naturalmente, onde os contribuintes pudessem simular a sua pensão futura, incluindo não só a tradicional reforma, aquela pensão que temos dos descontos para a Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações ou outras, mas também os nossos planos de poupança privados. A questão que tenho é se já deu alguma indicação ao atual Governo sobre esta sua vontade ou achar que é uma boa modalidade que devia existir em Portugal e se teve alguma resposta. Um outro tema que gostaria de abordar é relacionado com as catástrofes naturais. Nós temos cheias, temos incêndios e temos um risco sísmico também moderado. E a cada fenómeno que acontece em Portugal, o mais natural que ouvimos sempre é eu tenho seguro, mas não cobre. E não raramente acaba por ser o Estado até ter que ser chamado a intervir. E eu queria perguntar se tem havido evolução neste sentido, se tem noção do número de seguros que cobrem estes riscos, nomeadamente os sísmicos, e se a evolução evidencia uma maior preocupação da população sobre estes riscos. E para terminar, Sr. Presidente, depois deixarei para mais questões para uma segunda ronda. Nós, muitas vezes, sobre a diversidade, equidade e inclusão, nós, políticos, contactamos muitas vezes com a nossa população e somos muitas vezes confrontados com situações do género a minha companhia de seguros aumentou-me o seguro e agora aqui a começar a precisar de determinada cobertura foi-me removida, como a oftalmologia, a estomatologia, ao longo da idade. Estas práticas são regulares? Podem as seguradoras, de um ano para o outro, retirar proteções que estavam incluídas nos seguros anteriores? E se não, como podem os consumidores se protegerem desta prática que nos dizem que é regular? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora, portanto, a Sra. Presidente anotou as questões que colocou. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita, que dispõe também até 5 minutos. Depois, no final, o Sr. Presidente responderá a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente e a sua equipa, agradecer a exposição inicial e as grandes linhas e ações do plano de atividades que aqui nos trouxe. Gostaríamos de centrar a nossa intervenção em algumas matérias que temos acompanhado com maior proximidade, matérias que nos preocupam e também em entidades com quem temos interlocução, como a própria ASF, e a primeira das matérias é a área do risco sísmico. O plano de atividades refere explicitamente trabalho nestas áreas decorrentes de catástrofes naturais, incluindo o risco sísmico. Recordo que o Parlamento aprovou em 2023, por iniciativa do PS, uma resolução a recomendar a criação de um fundo de garantia para os riscos climáticos e sísmicos e foi, na altura, solicitado apoio técnico à ASF para ajudar a preparar esse sistema de cobertura destes riscos. Sabemos que a ASF entregou muito recentemente ao Executivo
o resultado deste trabalho, propondo a criação deste fundo sísmico, em que se defende a obrigatoriedade de um seguro para estes riscos, em que se prevêem vários cenários de diferentes graus de severidade e em que a ASF terá avançado com um modelo de repartição de financiamento pelas partes envolvidas, as seguradoras, os segurados e o Estado. E gostaria de lhe pedir que detalhasse, no possível, essas propostas e partilhasse connosco aquilo que, no seu entendimento, são os passos previsíveis a partir deste momento. Em segundo lugar, uma área também já aqui discutida, a área dos seguros de saúde. No final do ano passado, a ASF teve em consulta pública um projeto circular para definir condições mínimas uniformes nos seguros de saúde, com o objetivo que achamos meritório de reforçar a comparabilidade e a informação sobre as ofertas disponíveis no mercado, nomeadamente no que diz respeito aos riscos cobertos, capitais seguros, pré-existência e exclusões. O que gostaria de lhe perguntar é qual o ponto de situação deste tema, que contributos é que foram recebidos, em que sentido, e se considera desejável a definição de condições mínimas de cobertura do ramo vida em sede legislativa, portanto, haver algo legislativo deste ponto de vista, já que, segundo creio, a ASF não está, na verdade, habilitada a produzir regulamentação mais incisiva sobre esta matéria, motivo pelo qual terá considerado emitir uma circular, que é um instrumento da maior relevância, mas que não tem implementação obrigatória. Um terceiro tema, também relacionado com a saúde, tem a ver com os chamados planos de saúde, que são muitas vezes, sabemos, vendidos a consumidores como algo equivalente ou aparentado a um seguro, inclusive por seguradoras, mas que na verdade são produtos bem diferentes. Nós temos acompanhado esta matéria com preocupação, uma preocupação partilhada por entidades de defesa do consumidor, pela própria ASF, também o sabemos, a própria entidade reguladora da saúde também já se pronunciou publicamente sobre esta matéria. Nós reunimos também com a APS sobre esta questão e sabemos que a AFS pôs recentemente em consulta pública um projeto de recomendações sobre a diferenciação entre seguros de saúde e planos de saúde, que inclui as empresas de seguro que exploram este ramo de doença e defendendo a clareza de conceitos, diferenciar os produtos, desde logo nas campanhas e plataformas das próprias seguradoras. Mais uma vez, nós consideramos que esta iniciativa é muito relevante e acompanhámo-la, mas também, como a ASF sublinha, é uma iniciativa que está restrita às empresas de seguros que supervisiona e tem um caráter vinculativo que é também limitado. A pergunta que faço é se consideraria pertinente que houvesse um quadro legal enquadrador destes chamados planos e cartões de saúde, definindo regras para comercialização, relação com consumidores, informação prestada, aplicável a todas as entidades que os vendem e não apenas às seguradoras. Finalmente, mais algumas perguntas. Uma delas sobre direito ao esquecimento, que é um assunto que tem sido muito trabalhado e que o PS acompanhou com particular iniciativa. Continuam a ser manifestas as insuficiências de aplicação da lei por parte das seguradoras. Os relatos de associações de consumidores e de doentes não deixam margem para dúvidas. A lei foi publicada, foram mandatados membros do Governo para prosseguir o trabalho e conseguir acordos nesta matéria. A ASF publicou recentemente uma norma regulamentar que estabelece regras nesta matéria e, portanto, cumpriu o seu papel e nós sublinhamos aqui essa iniciativa, mas, infelizmente, o Governo ainda não procedeu à regulamentação que está em falta. O prazo era junho de 2024, sabemos que mudou o Governo, entretanto, houve um compromisso do Governo para que fosse até final do ano. Vão surgindo notícias que pode ser empurrado para o final deste ano. A pergunta que eu faço, sem lhe pedir, obviamente, nenhuma consideração política, é, na ótica da ASF, se este atraso tem implicações para a efetiva implementação das disposições de direito ao esquecimento. Finalmente, um último ponto sobre acidentes de trabalho. É uma área que nós sabemos que é complexa. Eu não tive ocasião de verificar se no plano de atividades havia questões específicas sobre esta área, e peço desculpa se foi por falha minha, mas têm-nos chegado relatos de dificuldades no acesso dos trabalhadores à proteção de seguros a partir dos seguros de acidentes de trabalho, nomeadamente quando estão em casos de situações de pluriemprego e, portanto, muitas vezes diferentes empregadores, diferentes seguradoras. Tanto no que toca ao acionamento de seguros, por exemplo, quando os acidentes incapacitantes ocorrem noutro local de trabalho, embora a atividade até seja a mesma, ou nos casos em que é necessário o acesso ao chamado fundo de acidentes de trabalho, em ambos os casos com implicações muitas vezes sérias em termos do nível de proteção dos trabalhadores. O que gostaria de saber é se, para concluir, Sr. Presidente, é se a ASF tem tido notícias destas dificuldades, que trabalho está a ser feito ou se tem acompanhado, se considera fazer algo nesta área e se considera que há passos que podem ser dados para melhorar a proteção dos trabalhadores, em particular nestes casos de pluriemprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Miguel Cabrita. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Rui Afonso. Faça favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Presidente da ASF, Dra. Margarida Correia de Aguiar e restantes representantes. Agradecemos desde já este prestado de contas na Casa da Democracia e realçamos o papel importante da ASF enquanto regulador do mercado segurador e dos fundos de pensões, uma missão estatutária que lhe é confiada por lei, que se reveste de particular importância para o bem-estar dos nossos cidadãos. Mas antes de passarmos ao plano de atividades propriamente dito, gostaria de iniciar esta minha intervenção com uma breve abordagem sobre a orgânica e sobre as remunerações da ASF. Como sabe, o caso Hélder Rosalino veio trazer a público um cargo que se encontra mais ou menos encapotado no seio de algumas instituições públicas, estou a falar dos cargos de consultores, muitas delas em que os seus membros se encontram excluídos da legislação aplicada aos gestores públicos, da tal limitação salarial equiparada ao salário do Primeiro-Ministro. Além do Banco de Portugal, existe ainda um conjunto de outras entidades públicas em que se aplica este regime de exceção, entre os quais os reguladores, nomeadamente a ASF. Eu não vou falar agora das questões remuneratórias, mas gostaria de a questionar se, a exemplo do Banco de Portugal, a ASF também possui consultores ou algum conselho consultivo. E se sim, quantos são, quem são e qual é o seu custo anual para a ASF. Agora, passando ao plano de atividades propriamente dito, gostaria de saudar a iniciativa da ASF em instituir uma plataforma de comparação de planos de poupança-reforma prevista para abril de 2025. Consideramos que são de louvar todas as iniciativas que promovam a transparência, pois só assim se combate o desconhecimento financeiro num contexto em que ainda graça a iliteracia financeira em parte considerável da população portuguesa. No entanto, não podemos deixar de referir que este anúncio nos serve para distrair de um fato muito mais importante. A ASF não tem estado a cumprir os seus próprios estatutos e seria importante que nos explicasse aqui hoje e porquê. Então, desde 2019, que a ASF não divulga informações detalhadas sobre rendibilidades e comissões destes planos de poupança-reforma, algo que contraria justamente os seus atuais estatutos. Os últimos dados divulgados referem-se a 2021, desde há vários anos que deixaram de constar no site da ASF. Em nosso entender, Sra. Presidente, isto prejudica aqueles que pretendem ter maior segurança na reforma e é preciso também referir que esta falta de transparência para com os cidadãos tem tido consequências muito visíveis, pois nos 2 últimos anos as subscrições dos PPRs caíram 53%, o que pode ser interpretado como um sinal de que algo não irá bem. Sra. Presidente, a transparência dos produtos financeiros é importantíssima na tomada de decisões do investimento, pelo que não entendemos como é repetidamente relegada para segundo plano. Este anúncio do comparador dos PPRs acaba, no fundo, por nos distrair daquilo que é essencial. Estas medidas já deviam ter sido tomadas há muito tempo. Noutro âmbito, gostaríamos também de perceber o resultado da consulta pública lançada pela ASF relativa ao projeto de recomendações sobre a diferenciação entre seguros de saúde e planos de saúde. Tem sido noticiado o elevado número de queixas apresentadas quer à ASF, quer a outras entidades como a Autoridade Reguladora da Saúde ou à Direção-Geral do Consumidor, pelo que importa explorar este assunto. Assim, gostaríamos de saber se a recomendação da ASF relativamente a esta matéria sofreu muitas alterações e se já foi distribuída às entidades comercializadoras e qual o feedback recebido por parte destas. Por fim, parece-nos que ainda há alguns aspectos por esclarecer relativamente à renúncia de umas administradoras da ASF, a doutora Adelaide Marques Cavaleiro. Fato noticiado no início do passado mês de agosto. Sabe-se que agora a ex-administradora referiu não se rever em 3 áreas, nomeadamente no modelo de governance do Conselho de Administração da ASF, no modelo de gestão das equipas, na forma como as decisões, tanto estruturais como as do dia-a-dia, são tomadas. Considerando que o Ministério das Finanças
não nos fez chegar qualquer informação adicional sobre o assunto, queremos questionar a Sra. Presidente qual a sua visão sobre esta matéria, sobre esta renúncia, uma renúncia que, tendo em conta os motivos elencados, nos traz alguma preocupação, também devido à importância acrescida que uma entidade como a ASF possui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir dando a palavra ao Sr. Deputado Alberto Amaral, da Iniciativa Liberal. Faça favor. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por agradecer a presença da doutora Margarida Correia de Aguiar, agradecer a sua disponibilidade para falar connosco e também o seu serviço enquanto Presidente do Conselho de Administração da ASF, que já vem desde 2009, sendo estes os últimos meses, na medida em que o seu mandato não é renovável, o irá conduzir à sua saída do organismo. Por esse motivo, julgo que seria também importante fazermos aqui utilizarmos esta oportunidade para fazermos não só um balanço do seu trabalho e da ASF durante todo o seu mandato, mas aproveitar o seu conhecimento adquirido ao longo destes anos e perspectivar o que podemos fazer nós aqui enquanto legisladores para melhorar e dinamizar o setor dos seguros e dar ferramentas adequadas ao supervisor para que o supervisor faça o seu trabalho de forma adequada, com autonomia e independência. Aliás, uma das preocupações que a Sra. Doutora referiu na sua apresentação inicial, relativamente aos desafios futuros, é precisamente o de assegurar a autonomia e a independência financeira na gestão dos recursos financeiros e aumentar a capacidade de eficácia da supervisão. Nesta perspectiva, creio que é essencial abordar um facto que ocorreu no ano 2024 e que certamente poderá ter marcado o final do ano da organização a que preside, que foi a renúncia da doutora Adelaide Cavaleiro. Foi tornada pública em agosto de 2024 a renúncia da doutora Adelaide Cavaleiro, tendo sido noticiado que tal saída teria sido em ruptura com a administração a que pertencia há apenas um ano e meio. Na altura, a Iniciativa Liberal questionou o Governo, que foi evasivo na resposta, ao indicar inicialmente que a doutora Adelaide Cavaleiro teria saído sem quaisquer divergências em relação ao plano estratégico que a senhora Presidente da ASF tinha delineado, mas que não se revia no modelo de governance do Conselho de Administração da ASF, no modelo de gestão das equipas e na forma como as decisões, tanto estruturantes como as do dia-a-dia, eram tomadas. Ora, se há problemas de capacidade de execução, é importante para nós aqui na Assembleia da República sabermos se é algo que efetivamente se sente na organização e como podemos trabalhar para melhorar essa perspectiva. Mas há outros dois pontos associados à saída da doutora Adelaide Cavaleiro e que se relacionam com a relação da ASF com o Governo, que também gostaria de abordar. O Governo, na resposta que fez à nossa pergunta que referi há pouco, mencionou que nas situações de cessão do mandato por renúncia, os membros do Conselho de Administração se mantêm no exercício das suas funções até à sua efetiva substituição. Ora, isso não aconteceu porque se considerou que a doutora Adelaide Cavaleiro se encontrava exonerada desde agosto de 2024, tal como se verifica, aliás, no site da ASF. E este episódio motiva-me a fazer duas questões. Dirigida a si, Sra. Doutora, se sentiu devidamente acompanhada pelas tutelas durante este período, é que o Conselho de Administração da ASF, em duas circunstâncias do seu mandato, foi deficitária, a primeira vez durante o mês entre novembro e dezembro de 2022, em que chegou apenas a ter um vogal em funções, e agora desde de agosto de 2024, em que conta apenas 2 vogais em vez dos 4. E neste ponto, relativamente a este assunto, saíram também notícias em setembro que davam conta da urgência da ASF em contar com mais um administrador, algo que, à data de hoje, ainda não se verificou. E também neste sentido, pergunto-lhe se considera adequadas as regras de seleção e permanência dos administradores da ASF. Estamos a falar de nomeações políticas, sem qualquer processo concursal, e, neste caso em particular, sem que a Sra. Presidente se possa pronunciar sobre a sua equipa, ficando dependente da discricionariedade e vontade dos governos. Para além disso, sendo os mandatos individuais, assistimos ao risco de, brevemente, estarmos a fazer nomeações de novos administradores sem saber quem lhe sucede, bem como sem sabermos a capacidade de trabalho da equipa que pode resultar dessas nomeações.
não faria, pergunto-lhe, mais sentido ter um processo concursal que permitisse selecionar os membros do Conselho de Administração e os seus mandatos, acompanhar a evolução da equipa a que se juntaram? São 5 questões que lhe gostaria de colocar, de acordo com a sua experiência ao longo destes anos e que nos pudesse esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado, aliás, senhores deputados. A Sra. Presidente dispõe até 20 minutos para responder às questões colocadas. Sra. Presidente, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos aqui, assim, algumas questões comuns que eu vou procurar responder em conjunto. E, portanto, se me permite, eu vou seguir aqui a ordem da intervenção dos senhores deputados e depois vou, à medida que vou andando, se puder, vou respondendo a perguntas que eventualmente tenham sido colocadas posteriormente. Em relação ao senhor deputado Almir Moreira, quanto ao tema da economia, a economia portuguesa tem tido desempenhos relativamente positivos e, se nós compararmos com o que se está a passar em termos de desenvolvimento económico, de crescimento das economias europeias, Portugal encontra-se neste momento bastante bem comparado. E já agora aproveito para dar nota que o setor segurador, ao longo dos últimos anos, e isso tem que ver com a dinâmica da economia, tem crescido mais do que a economia. Portanto, os resultados que temos mostram que a produção de seguros apresenta um desempenho superior ao desempenho da própria economia, e isso tem que ver não só com a dinâmica da economia, mas também tem que ver com aquele ponto que eu inicialmente referi do índice de penetração. Portanto, há espaço, é evidente que se a economia não estiver a funcionar e se não for gerada riqueza, é evidente que esse índice de penetração, em vez de subir, desce. Mas eu diria que o desempenho da economia nos últimos anos tem proporcionado uma dinâmica bastante positiva e de resposta à própria economia por parte do setor segurador. Quanto ao tema do direito ao esquecimento, eu gostava de dar nota do seguinte: foi aprovada a primeira versão, a lei do direito ao esquecimento, ela foi aprovada no final de 2022, se eu não estou em erro. Portanto, a lei entrou em vigor no início de 2023. Eu estive aqui na Assembleia da República, penso que em 2022 ou 2023, e fui questionada sobre o tema da regulamentação da lei. E, na altura, o que ficou esclarecido, e houve depois, digamos, contactos posteriores entre a ASF e a Assembleia da República, no sentido de contribuirmos para um aspecto, entre outros, que para nós, na nossa leitura, e que era fundamental esclarecer na lei, a habilitação legal a conferir à ASF para poder regulamentar a lei. Do nosso ponto de vista, a versão aprovada em 22 não conferia essa habilitação legal. E por isso, não sei se por isso, mas de facto constatamos que a lei foi alterada em 2023 e dessas alterações que foram introduzidas, a questão da habilitação legal ficou resolvida. Ficando resolvida e tendo estas alterações entrado em vigor no início de 2024, a ASF colocou nas suas prioridades regulamentares a elaboração da norma regulamentar que justamente foi aprovada em 2024. Portanto, a norma teve que ser estudada, teve que ser preparada, houve consultas preliminares, a norma foi para recomendação, foi para consulta pública, esteve em consulta pública, foram recolhidos contributos, sugestões que foram integrados, tanto quanto possível, no projeto de norma regulamentar, que acabou por ser aprovada, como eu há pouco referi,
em 2024. Portanto, penso que a ASF fez o seu trabalho, fez aquilo que tinha a fazer e dentro de um prazo que eu considero perfeitamente razoável e aceitável, dada a complexidade deste tema do direito ao esquecimento, que, aliás, é um tema que, evidentemente, envolve seguros e, portanto, diz respeito a esta autoridade, mas o tema em si do direito ao esquecimento é um tema que não está no ADN da ASF. E, portanto, nós tivemos que estudar o tema, tivemos que consultar especialistas, fizemos um benchmark relativamente àquilo que se passa em vários países europeus para conseguirmos ter uma norma regulamentar robusta e que realmente cumpra com aquilo que se pretende, porque é uma norma de operacionalização da lei. Há quem diga que ela, no fundo, esvazia a lei ou que se sobrepõe à lei. Não, não esvazia nem sobrepõe. É uma norma que garante, ou que visa garantir, que os deveres que se encontram prescritos na lei e os direitos que lá se encontram relativamente às pessoas abrangidas pelo direito ao esquecimento são efetivamente cumpridas e com um referencial idêntico para todo o setor segurador. Portanto, há aqui uma preocupação também de estabelecer um level playing field, um referencial quanto à forma como as seguradoras cumprem com a lei do direito ao esquecimento. Ela já entrou em vigor, portanto, a norma regulamentar entrou em vigor, e quanto à monitorização, pois nós vamos fazer a monitorização que é habitual. Há um reporte que está previsto na lei e que as seguradoras conhecem. Esse reporte vai nos permitir ter informação atempada e em momentos específicos para podermos verificar se a lei está ou não a ser cumprida. Além disso, isso não significa que a ASF não desenvolva iniciativas de supervisão concretas, pode ser on-site ou off-site, para verificar se efetivamente aquilo que está no reporte corresponde àquilo que efetivamente está a ser praticado pelas empresas de seguros. Penso que em relação a esta questão também o Sr. Deputado Miguel Cabrita também falou neste assunto. Relativamente ao tema da implementação da lei, o facto, pensamos nós, que o facto de a lei não estar totalmente regulamentada, porque a lei tem duas regulamentações, não é assim? Tem a regulamentação a cargo da ASF, que já está tratada, portanto, agora prossegue, não é? Em termos da operacionalização, e depois temos a parte que compete ao Governo regulamentar. Sabemos, até porque a ASF faz parte, foi convidada pelo Governo a participar num grupo de trabalho que constituiu para agora regulamentar a parte que diz respeito ao Governo e que tem que ver, que vai, no fundo, terá que dar origem a um diploma que vai substituir aquilo que inicialmente foi previsto ser um acordo para, no fundo, estabelecer regras relacionadas com a superação e ou mitigação de risco de saúde agravado ou deficiência e que no fundo possibilite prazos menores, eu diria assim, do que os prazos que estão fixados na lei. Isto é, pode haver situações de saúde, casos de saúde que podem beneficiar de prazos de direito ao esquecimento mais favoráveis do que aqueles que a lei estabeleceu, que em geral são os 10 anos, não é? Para adultos. Bom, portanto, esse grupo de trabalho vai fazer o seu trabalho e o Governo anunciou que é um trabalho que estará concluído durante o ano de 2025, se a memória não me falha. Nós pertencemos ao grupo de trabalho e, portanto, vamos colaborar ativamente, contam connosco para esse trabalho. E julgo que em relação ao direito ao esquecimento está tudo.
Quanto à questão que o Sr. Deputado Almir Moreira colocou da redução de contribuições para fundos de pensões, isso tem uma explicação. Há várias explicações, mas eu diria o seguinte: com a subida das taxas de juros, que ocorreram em 2022 e 2023, quando as taxas de juros sobem, as taxas a que são descontadas as responsabilidades, quer de fundos de pensões, quer também de seguradoras, sobretudo no ramo vida, porque temos responsabilidades de longo prazo, as responsabilidades tendem a descer. Ora, se tendem a descer, digamos que a necessidade de financiamento, as necessidades de financiamento traduzidas em contribuições tenderão a baixar. Eu dei nota, no início da minha apresentação, que esse processo, que esse movimento terminou e agora vamos assistir ao reverso, que é, estando as taxas de juros mais baixas, as taxas de desconto estão mais baixas e, portanto, o que vai acontecer é um reposicionamento de responsabilidades em níveis, não sei se ligeiramente, vamos ver, mas superiores àqueles que ocorreram por virtude da descida das taxas de juros. Seja como for, em 2024, como vimos nos números que eu apresentei, houve um crescimento muito significativo da produção do ramo vida. E no ramo vida, onde nós temos os seguros financeiros e os seguros de risco, estava só aqui à procura destes valores para ilustrar. De facto, nós tivemos um crescimento do ramo vida de cerca de 37%, no qual estão incluídos os produtos PPR e outros produtos do ramo vida, e, portanto, há um crescimento muito grande, mas é preciso ter em conta que partimos de uma base muito baixa, porque houve uma queda muito acentuada da procura de produtos do ramo vida, incluindo PPRs, em 2023. Portanto, a base é muito baixa e isto agora há aqui uma espécie de uma reposição de nível, digamos assim. Vamos ter que esperar por 2025, 2026, para perceber se esta recuperação é para manter e se vai reforçar. Portanto, perceber a tendência, se foi um mero reposicionamento ou se há aqui, digamos, uma melhoria na procura deste tipo de produtos. Não sei se respondi. Depois, o Sr. Deputado também me questionou sobre enfim, se temos informação sobre o número de PPRs resgatados para financiamento de habitação própria. Penso que foi essa a questão. Não temos, não tenho aqui e não temos. Podemos tentar obter, como já fizemos noutras circunstâncias, de outras vindas aqui à Assembleia da República, alguns dados que me questionaram que não tínhamos e que nós recolhemos para poder satisfazer o pedido. Portanto, se for o caso, nós podemos procurar obter esses dados em concreto que colocou. Depois, quanto ao tema dos comparadores, quanto ao tema da transparência, digamos, de informação complementar que apoie, o Sr. Deputado falava dos jovens, mas eu diria para todos em geral, talvez para os mais velhos já não tanto, mas pelo menos para os grupos etários mais jovens, a questão do acesso a comparadores, simuladores, etc. Eu tenho defendido, e já o fiz publicamente, e apresentei-o quer ao governo anterior, quer a este governo já, uma iniciativa que nos parece bastante interessante, que não temos a propriedade, não somos os autores desta iniciativa. Isto é uma iniciativa que tem vindo a ser trabalhada ao nível da Comissão Europeia,
que é a utilização de uma ferramenta que se chama Tracking Pension System. O que é? É uma ferramenta que visa disponibilizar individualmente, portanto, a cada cidadão, uma posição integrada daquilo que são as suas contribuições, as suas poupanças e os seus direitos nos 3 pilares da Segurança Social, ou seja, primeiro pilar, pensão pública, e depois o segundo e terceiro pilar, regimes complementares de iniciativa coletiva no segundo pilar e de iniciativa individual no terceiro pilar. Portanto, haver a possibilidade de uma ferramenta digital que proporcione a todas as pessoas, as que tenham, podem ter só o primeiro pilar, podem não ter o primeiro pilar e podem ter o segundo, podem ter o segundo e o terceiro, ou só ter o segundo e ter o terceiro com o primeiro. Ou seja, a ideia é que as pessoas possam ter acesso a uma ferramenta que dá uma fotografia integrada de todas as suas posições, digamos assim, em matéria de contribuições e poupança nos 3 pilares. E, a partir daí, haver uma possibilidade também de simulação. Isto é um sistema que está implementado já em alguns países e é um sistema que, enfim, não sei, do ponto de vista da Comissão Europeia, se vai dar origem a uma recomendação, julgo que poderá ser uma recomendação aos Estados-membros para adotarem este sistema. Atenção que a recomendação será no sentido deste Tracking Pension System ser uma iniciativa não governamental, mas que implicará uma parceria público-privada, porque a ideia aqui é juntar informação do sistema público, que já temos, aqui teríamos a vida facilitada, porque já existe a segurança social direta, embora apenas no sistema de segurança social não integra ainda os direitos sobre a Caixa, portanto, não inclui o sistema da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, mas, enfim, já é um passo importante, seria mais fácil e, portanto, seria uma parceria, chamo-lhe público, não sei o chamo, por acaso é o nome que está consignado para este tipo de parcerias, em que teríamos aqui várias entidades que se teriam que organizar e articular sobre a égide de uma entidade completamente equidistante das entidades que, no fundo, dispõem da informação, que teriam que a disponibilizar para possibilitar digamos, a divulgação deste tipo de dados a cada cidadão. Portanto, penso, não sei se o Sr. Deputado, mas entendi a sua questão aqui por esta via. Quanto às catástrofes naturais, também o Dr. Miguel, o Sr. Deputado Miguel Cabrita também colocou esta questão. Sim, nós entregamos uma proposta para a criação de um sistema nacional de proteção de catástrofes, neste caso sísmicas, estamos a falar do Fundo Sísmico, para simplificar ao Governo. No final do ano, tivemos a trabalhar neste projeto, neste mecanismo, durante 2 anos. É um trabalho extremamente complexo, é bastante multidisciplinar. Aquilo que foi entregue é uma solução, uma proposta técnica com várias opções, e são opções políticas, não são opções relatórias no sentido que não compete à autoridade tomar essas decisões. Portanto, o que se forneceu foi uma proposta técnica que está acompanhada de uma proposta de financiamento, como é que esse fundo deveria ser financiado, e também com uma proposta de governação, de como é que o fundo deveria ser governado. Esta proposta, este projeto, diz unicamente respeito ao Fundo Sísmico. O que nós pensamos é que, se o Governo entender, ou se o legislador entender avançar com uma solução, com esta configuração, porque isto é um mecanismo coletivo, é um património autónomo, que tem regras técnicas, tem regras de financiamento, tem regras de governação, mas se avançar com uma solução deste tipo, agora independentemente das opções mais técnicas,
isto poderá permitir que se utilize o mesmo modelo para catástrofes climáticas. Portanto, começaríamos com esta catástrofe, com este tipo de catástrofe, e depois poderíamos replicar para outras catástrofes climáticas. Porque quer num caso, quer noutro, nós de facto temos um protection gap muito elevado, não é? Nós sabemos disso. Nós, em relação aos fenómenos sísmicos, a informação que eu posso prestar, e que aliás é pública, em relação ao parque habitacional, falando só do parque habitacional, nós temos uma taxa de penetração em termos de cobertura de risco sísmico apenas de 19%, o que significa que o protection gap, que está aqui presente, é cerca de 81%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto há várias explicações para estarmos com uma taxa de penetração tão baixa. 19% é muito baixo. Mesmo quando nós falamos se é alto ou baixo, nós temos que olhar para isto em comparação com outras práticas e com outras situações, não é? Porque senão é sempre tudo muito relativo. E pode haver, e há várias explicações para esta situação. Eu apresentaria aqui algumas. Nós temos uma baixa literacia, uma baixa cultura de risco, há uma desvalorização do risco, talvez porque a frequência não existe, ainda bem, mas o facto da frequência não existir e para fenómenos de tão grande severidade e que podem ter impactos muito graves, era importante que houvesse por parte de toda a sociedade, não é, uma sensibilidade e uma valorização deste risco. Portanto, isso pode ser um aspecto que explica esta situação e, por outro lado, será necessário, do nosso ponto de vista, dado, digamos, este baixo índice de penetração, que sejam, digamos, tomadas iniciativas de natureza política, que reforcem a capacidade de aceitação e gestão deste risco e, portanto, este tipo de mecanismos, como o Fundo Sísmico, vão exatamente de encontro a esta necessidade de reforçar a capacidade de aceitação e de gestão deste risco. Pois. Capacidade de síntese. Pronto, então, quanto às... Já passaram a 2. Pronto, então, também são muitas perguntas, é quase impossível. Então, quanto à questão das catástrofes naturais, eu ficava por aqui. Quanto ao tema dos seguros de saúde, indo também aqui ao encontro das questões levantadas pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita, quanto ao tema planos de saúde versus seguros de saúde, a recomendação que nós colocamos em consulta pública e que vai ser tornada pública, digamos assim, vai entrar em vigor, ela não resolve o problema, ela dirige-se unicamente, estas recomendações dirigem-se unicamente, como aliás referiu, às empresas de seguros, porque a ASF não tem competências para agir junto de outras atividades que não há atividade seguradora. Portanto, os seus estatutos não lhe permitem, não tem qualquer autoridade. E, portanto, o que nós pensamos é que, por um lado, faz sentido fazer estas recomendações ao setor segurador, porque o setor segurador também tem aqui algumas responsabilidades na confusão que se instalou entre planos de saúde e seguros de saúde, e que se instalou fortemente nos últimos anos, porque, de facto, os seguros de saúde cresceram muito e os planos de saúde também nos últimos anos, e, portanto, nós o que propusemos ao Governo, essa proposta foi feita e eu vou referi-la aqui, foi que o legislador viesse a legislar com um regime jurídico próprio, que aliás o Sr. Deputado referiu aí algumas vertentes do que é que pode ser esse regime jurídico,
no sentido de termos um regime jurídico especialmente dirigido aos planos de saúde. E, portanto, eu penso que com esse regime jurídico e com estas recomendações às seguradoras, nós teríamos com certeza este problema muito mitigado. Eu gostava também de dar nota do seguinte: as recomendações, como também lembrou, as recomendações são soft law, mas as recomendações, embora sendo uma soft law, podem ter um poder, têm um poder de enforcement muito grande. E tem que ver com a transparência que o supervisor, e é o que vamos fazer, a transparência que nós quisermos atribuir ao cumprimento das recomendações. E nós vamos fazer isso em relação a todas as recomendações que eu hoje referi aqui. Nós vamos ter, digamos, no nosso site, e será divulgado publicamente, quem são as seguradoras que estão compliant, que estão, portanto, que cumprem com as recomendações. Por diferença, ficaremos a saber aquelas que não cumprem. Nós também, desse ponto de vista, em termos da utilização deste mecanismo de complain or explain, ligado à soft law, também os nossos estatutos não nos atribuem as habilitações legais que nós gostaríamos de ter. Mas isto é uma forma de resolver o problema. Nós tornaremos público quais são as empresas que cumprem com as recomendações. Por diferença, passaremos a saber aquelas que não. E esta informação vai se tornar pública. Isto é muito poderoso. E eu estou em crer, nós estamos em crer, porque nós temos dados sobre isso, que as seguradoras se vão ajustar e que vão cumprir, porque isto é bom para o funcionamento do mercado. Acho que é uma estratégia win-win. Todos ganhamos, ganha o setor segurador, ganham os consumidores, em termos matérias que exigem realmente um cuidado especial e, portanto, estamos convencidos que isto vai produzir o seu efeito e, portanto, relativamente a este tema dos planos de saúde, era o que eu tinha a dizer. Quanto à questão dos seguros de saúde propriamente ditos, eu estava aqui a ver as questões aqui do Sr. Deputado Rui Afonso, que não sei se colocou questões sobre seguros de saúde, penso que não. Planos de saúde. Mas julgo que respondi. Sim, o Sr. Deputado Rui Afonso colocou, penso que dei a resposta também. Não, mas eu vou já responder, Sr. Deputado. Estava só aqui a ver, direito ao esquecimento, campanha de risco sísmico. Então, Sr. Deputado Rui Afonso. Já que estamos a falar de esquecimento, não se esqueça, Sra. Presidente, do tempo também. Então, muito rapidamente, Sr. Deputado, a ASF não tem consultores, certo? Nunca teve e não tem consultores. Portanto, todas as perguntas que posteriormente colocou relativamente a consultores, não tenho nada a acrescentar. Quanto ao tema do comparador e de que a ASF não está a cumprir os seus estatutos, Sr. Deputado, eu tenho que rebater, como é óbvio, essa sua afirmação. De facto, a partir do momento em que decidimos trabalhar uma norma regulamentar que está publicada sobre os deveres de informação relacionados com comissões, rendibilidades e risco de PPRs e que vai dar origem ao tal comparador que o Sr. Deputado citou a partir de abril e atendendo a que anteriormente as rendibilidades e comissões eram, digamos, calculadas pelas gestoras dos respectivos PPRs com metodologias que não permitiam uma comparabilidade fiável, e essa foi a razão porque avançámos para uma nova norma regulamentar, portanto, com outro tipo de metodologias para que aquilo que se quer comparar seja comparável, porque as metodologias que são utilizadas são as mesmas. E isto é tudo uma questão de disponibilidade de recursos, Sr. Deputado. Nós temos dezenas de frentes e, portanto, nós temos que ir gerindo isto, temos muitas prioridades e, portanto, temos que gerir uma série de prioridades ao mesmo tempo. E tudo ponderado, nós achamos, porque tivemos vários ecos vindos de consumidores,
vindo, olha, por exemplo, de associações de defesa do consumidor, de que aquele comparador que se encontrava no portal, de facto, levantava muitos problemas. E, portanto, nós tomámos a decisão de suspender aquela informação e agora entrará com outra qualidade, com outras possibilidades, esta informação a partir de abril. Mesmo que tivéssemos muitos mais recursos que gostaríamos de ter, os recursos são sempre limitados. E, portanto, nós em cada momento temos que fazer aqui uma gestão de prioridades, sendo certo que nos arriscamos depois em entendimentos como aquele que o senhor deputado fez, e ainda bem que me dá a oportunidade aqui de esclarecer qual foi, digamos, a estratégia que foi aqui seguida relativamente a esse tema. Já agora aproveito para lhe dar nota que foi acrescentado mais um parâmetro, o do risco, que não estava lá, e que passamos a ter agora no futuro comparador, que é também um elemento bastante relevante. O senhor deputado, também o senhor deputado da Iniciativa Liberal, o senhor deputado André Amaral, colocaram aqui várias questões relacionadas com a governance da ASF. Vamos lá ver. A ASF tem estatutos e os estatutos determinam quais são os seus órgãos de administração e como é que eles funcionam. Isso é a primeira base. Depois, a ASF tem um regulamento de funcionamento do Conselho de Administração aprovado. Portanto, estabelece regras a que todos os membros do Conselho de Administração obedecem, digamos, na participação do órgão coletivo. E, por outro lado, a ASF tem um modelo de gestão que é, aliás, conhecido, que não se cinge apenas ao órgão de administração. É um modelo, eu poderia agora aqui, eu não vou ter essa possibilidade, mas se numa segunda ronda me derem essa possibilidade, eu até tinha interesse em explicar qual é o modelo de gestão que a ASF utiliza. Quanto à administradora que saiu, Sr. Deputado, é o seguinte, eu não conheço, não me foram dadas a conhecer, nem pela própria, nem por terceiros, as razões porque é que esta administradora saiu, renunciou, portanto, ao seu mandato. Vim a saber, pela comunicação social, que citou que não estaria satisfeita com o modelo de gestão, que não se sentia, aliás, o Sr. Deputado também o referiu, que não, onde é que eu tenho isto, que não se identificava com as equipas de gestão, com as decisões tomadas pelas equipas de gestão. Portanto, admito que sim, que tudo isso seja verdade, mas isso fica com a pessoa, porque eu tenho uma administração com outros membros do Conselho de Administração, tenho 20 diretores, tenho dezenas de equipas de gestão, e o trabalho que a ASF tem feito durante estes últimos 6 anos está aqui, está para ser visto, há um plano estratégico que foi cumprido, e se as coisas corressem mal, nada disto tinha acontecido, não é verdade? Portanto, o trabalho está a ser feito, há objetivos que são atingidos, tenho as equipas de gestão da ASF mobilizadas, empenhadas, dedicadas, a liderança é muito forte, quer a nível do topo, quer a nível intermédio, e, portanto, se as pessoas não gostam, se sentem incapazes e, portanto, decidem renunciar a um mandato, Sr. Deputado, isso fica com a pessoa. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. Eu não posso impedir que digam mal da Presidente, que digam mal do Conselho de Administração, que digam mal das equipas de gestão, ou que digam mal da ASF. Eu não posso impedir, mas eu tenho uma obrigação. É que quando sou questionada sobre isso, eu tenho que muito claramente, dar ou não dar razão. E eu, neste caso, em relação a este assunto em concreto, eu não posso dar razão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então à segunda e última ronda. Eu tenho 2 inscrições, três inscrições.
quatro inscrições. O que significa antecipadamente que a Sra. Presidente irá dispor até 8 minutos e agradecia de facto antecipadamente um esforço de síntese, porque... 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Há pouco a Sra. Presidente referia que a divulgação de incumpridores será algo que um instrumento em que deposita grande esperança, portanto, a divulgação de incumpridores também merecerá seguramente esse bom resultado. Senhores deputados, então, vamos então à segunda ronda. Sr. Deputado Almiro Moreira, faça 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões muito rápidas, tentando cumprir aqui o prazo os prazos que nos foram estipulados. No plano de atividades da ASF fala em descentralizar territorialmente o apoio ao consumidor. Portanto, eu gostava de perceber melhor como é que pretende implementar esta medida. E depois, eu por formação sou um cientista de dados, um estatístico, e por isso, naturalmente, que saúdo a referência a uma segunda fase para um portal da estatística da ASF. Mas, dada também esta minha formação, deixar desde já também um conselho que não basta, e olhando para a informação estatística que já publicam, que não basta apenas publicar informação, é preciso também criar meta-informação associada e é muito importante que os utilizadores, quando estão a aceder a cada dado disponibilizado, saibam realmente o que é que ele representa e o conceito que lhe está associado. E nós não devemos supor que os utilizadores sabem tanto quanto nós que disponibilizamos a informação sabemos. Já existe um sistema de meta-informação estatístico, smi.ine.pt, criado e gerido pelo Instituto Nacional de Estatística, que pode servir de apoio e referência ao vosso portal, porque, por exemplo, quando temos um indicador sobre um prémio ou um seguro direto, estamos a supor que as pessoas que estão a ver aquele indicador sabem o que é um prémio e sabem o que é um seguro direto, o que nem sempre é ou quase nunca é verdade. E por isso aqui deixar também esta minha nota, querendo criar um portal estatístico, ter estas atenções. Muito obrigado. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer à Sra. Presidente todos os esclarecimentos que deu em geral e às questões em particular que colocámos. Gostaria de retomar 1 ou 2 pontos e de colocar um outro. Em primeiro lugar, sobre a questão da área de seguros de saúde, o Sr. Presidente falou bastante sobre a questão da relação entre os planos de saúde e os seguros de saúde. Nós tínhamos que colocar também uma questão sobre a definição de condições mínimas uniformes nos seguros de saúde. A ASF teve um projeto circular em consulta pública e a pergunta que lhe fazíamos era, além do balanço que faz desse processo e da consulta pública que fez, se considera pertinente que haja uma definição em sede legislativa dessas condições mínimas de cobertura, uma vez que a ASF não está habilitada a produzir essa regulamentação. Depois gostaria de insistir só na questão dos acidentes de trabalho. Penso que não teve também a oportunidade e tempo também para responder à questão relativa aos acidentes de trabalho, sobre o acesso, em particular em situações de pluriemprego, tanto no acionamento de seguros como no acesso ao fundo de acidentes de trabalho. Uma terceira questão que eu não coloquei na primeira ronda, que gostaria de colocar, uma vez que estamos a falar do plano de atividades da própria ASF, gostaria de ter alguma informação da Sra. Presidente, se pudesse dá-la, sobre questões que têm a ver com o envolvimento da ASF em termos de negociação coletiva, se há neste momento algum instrumento de negociação coletiva aplicável à ASF, se há algum acordo de empresa, se está a haver alguma negociação nesse sentido e se prevê que esse processo possa concluir-se num horizonte temporal previsível. E, finalmente, gostaria de lhe fazer apenas uma pergunta mais genérica sobre um ponto que mencionou na sua apresentação e que está no plano de atividades, que tem a ver com a supervisão prudencial. O que é que está previsto em termos de reforço do processo de supervisão dos resseguros, do órgão da administração de empresas e, em particular, da questão dos riscos cibernéticos e da sua governação, que é uma área que sabemos que tem ganho crescente centralidade nas preocupações, não apenas do ponto de vista dos seguros, mas também da atividade empresarial e social em geral. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas, cumprimentar o Sr. Presidente da ASF, cumprimentar os Srs. Diretores. De facto, a ASF é uma entidade que todos consideramos muito importante e o papel que tem como regulador do mercado, no mercado segurador e no fundo de pensões, é de facto muito relevante as suas ações, mas hoje ouvimos aqui na intervenção de alguns colegas, nomeadamente do PST, que eu penso que nós temos que centrar o objetivo e a finalidade e a natureza dos PPR. E, portanto, o nome é para poupar para a reforma e não propriamente a questão ligada à habitação e que nos últimos anos grande parte dos resgates aconteceram em função das questões de habitação e não a pensar naquilo pelo qual foi constituído e deram as subscrições que até caíram, como é sabido, e por isso deixou de haver atratividade de 53%. E por isso é que lhe pergunto também, se caiu 53%, nós não deveríamos, nesta Casa, pensar em criar alguma legislação, qual é a sua opinião, para que os benefícios fiscais sejam adequados para criar atratividade? Na sua apresentação fala-nos em diversos estudos, um observatório de poupança a longo prazo para a reforma. De alguma forma, nós temos que olhar também para a questão internacional e o que é que se passa noutros países, nomeadamente na Noruega. Não seria mais útil aplicarmos e trazermos o bom que se faz lá fora para nós podermos fazer cá dentro e não tantos estudos e tanto observatório que se vai criando, e isto, no fundo, é teimar em não implementar medidas concretas, mantendo a literacia financeira em Portugal. Por último, gostaria de lhe perguntar, porque não, ao responder ao meu colega Rui Afonso, falou que não tem consultores, mas a pergunta era se não tem assessores ou algum membro consultivo dentro da ASF. E isso, os assessores são quadros, se tem ou não tem, e quanto é que se representa, que consideramos muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado André Abrantes Amaral. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora, a minha referência há pouco não era tanto sobre a doutora Adelaide Cavaleiro, era mais a preocupação de saber, com base na sua experiência, se sentia que a ASF tinha condições para, de facto, exercer o seu trabalho, tendo em conta as atuais regras de seleção e permanência dos administradores. Ou seja, se julga que será necessário, tendo em conta o que aconteceu durante o seu mandato, seria positivo, necessário e seria positivo, que se fizessem algumas alterações quanto a essas regras, e se sim, quais. E também já agora, nós tínhamos até outra questão, mas gostaria, a Sra. Doutora referiu a possibilidade de aproveitar algum do tempo para explicar o modelo de gestão. Por nós, estará à vontade para usar o tempo que temos disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. E então, apelando a um esforço de contenção, de síntese, Senhora Presidente, para encerrarmos o primeiro ponto da ordem de trabalhos, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. A ver se eu cumpro mesmo. Não quero sair daqui como uma incumpridora. Ora, muito bem. Então, começando pelo Sr. Deputado Almiro Moreira. Então, Sr. Deputado, a ideia, isto é um projeto, enfim, que olha, também está na nossa lista de to-do, é também um projeto que gostaríamos de concretizar. A ideia é a seguinte, é uma descentralização territorial e que seria feita não com a abertura de sedes ou de sucursais da ASF pelo território, não é disso que se trata, é aproveitando, digamos, a existência de entidades que já existem, que já estão no território. E eu estou-me a referir aos SIACs. Portanto, isto será uma parceria a desenvolver com a Direção-Geral do Consumidor. Iremos fazer um projeto piloto com 7 SIACs e, portanto, o objetivo qual é? É dar formação às equipas SIACs, nos territórios que vamos escolher,
formação em seguros, especialmente em seguros, para que essas equipas possam, na proximidade, e sobretudo junto de grupos mais vulneráveis, que é o caso, poderem realmente dar um apoio mais concreto, mais célere, mais informativo, mais também pedagógico, mais concreto, mais real, junto de um grupo de população mais carente e que não tem acesso às vias digitais e que não tem acesso a um determinado número de canais e suportes. Nós temos que fazer tudo para evitar, não sei se vamos evitar, mas para mitigar a exclusão financeira proveniente digamos, da era digital, e é essa a preocupação, fazer isto em parceria com um projeto piloto. Quanto ao portal de estatística, muito obrigada, Sr. Deputado, por estas recomendações. O portal está previsto ser lançado em maio. Isto vai por fases, porque nós já temos muita estatística, muitos dados no nosso portal, portanto, isto trata-se de encontrar um sítio onde esta informação irá ser depositada. Atenção que o INE não disponibiliza estatística de seguros e de fundos de pensões como nós pensamos disponibilizar. Portanto, nós vamos ter aqui várias fases e, portanto, num primeiro momento, nós não vamos ter o portal da estatística, enfim, com o desenvolvimento e a qualidade e o background que tem o INE. Eu sou absolutamente sincera, é para depois evoluirmos, mas vamos evidentemente ter aqui um conjunto de cuidados que tem que ver exatamente com a gestão de data, que tem que ver com a meta-informação e, naturalmente, o tema da definição de conceitos, coisas simples, não é? Isso é absolutamente essencial, ter um glossário com essas definições para apoiar, especialmente, digamos, as pessoas que em nome individual consultam, porque o objetivo do portal é também alimentar outros destinatários, como por exemplo a academia, determinadas instituições públicas que têm ali um reservatório de dados para poderem trabalhar de um ponto de vista de investigação e até de utilização para efeitos de políticas públicas. Depois, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, portanto, sobre as condições mínimas dos seguros de saúde, a recomendação que colocamos em consulta pública diz respeito a condições padrão para um seguro de saúde e, aliás, citou-as na sua primeira intervenção. Como sabe, não existe um seguro obrigatório de saúde, ao contrário do que acontece com o automóvel e com os acidentes de trabalho, em que o legislador determina a apólice uniforme de cada um destes seguros. Portanto, não estamos nessa situação. Se o legislador deve ou não deve estabelecer mínimos, podem ser coberturas, podem ser capitais, não é? Pode ser aqui um misto de vários parâmetros. É uma questão que, se calhar, poderá vir a ser melhor esclarecida com o desempenho que estas recomendações possam vir a ter. Isto é um teste. E, portanto, estas recomendações podem-nos fazer aqui alguma luz sobre a necessidade, ou não, de realmente se avançar para ter aqui um impulso legislativo, porque a ASF não faz legislação, não é? Nós nem sequer temos habilitação legal para uma norma regulamentar nesta matéria, por isso que vamos para esta via da soft law. Portanto, eu acho que isto tem que continuar a ser muito monitorizado e muito observado para percebermos se estas recomendações podem ser uma antecâmara para uma iniciativa legislativa, diria eu. Quanto ao tema dos acidentes de trabalho, bom, Sr. Deputado, nós não temos, como sabe, nós gerimos o Fundo de Acidentes de Trabalho, nós não temos, eu não tenho e nós não temos, eu diria, senão eu teria, informação de que haja dificuldades no acesso de lesados ao Fundo de Acidentes de Trabalho. Portanto, eu não tenho não temos essa
Não, temos a informação de que não existe dificuldade no acesso ao Fundo de Acidentes de Trabalho. Relativamente ao nível de proteção, sim, este tema do pluriemprego pode requerer realmente aqui alguma iniciativa legislativa para melhorar o regime jurídico da proteção em acidentes de trabalho, mesmo com a questão do teletrabalho e tudo isto, há aqui novidades e, portanto, acho que eu, não sendo especialista, que não sou, não é? E o Sr. Deputado muito provavelmente pode haver aqui a oportunidade de melhorar este regime jurídico. Também gostava de lhe dar nota que, onde nós sentimos que deve haver melhorias, é na revisão das tabelas de incapacidade derivadas de acidentes de trabalho. São tabelas que estão muito desatualizadas e, portanto, aliás, nós vemos jurisprudência, temos agora vários acórdãos, este acórdão, o último do Supremo Tribunal de Justiça, não sei se conhecem, e que veio determinar uma correção aos valores das pensões atribuídas por incapacidade, que mostram que, de facto, há aqui uma necessidade de rever essas tabelas. A revisão dessas tabelas terá que ser proveniente, terá que ser uma iniciativa legislativa. Não sei se respondi às suas questões. Depois, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, PPRs, finalidades. Também já o disse publicamente e vou referi-lo aqui. Eu acho que o nosso PPR, que foi um produto extremamente popular, muito bem sucedido, eu relembro a criação do PPR, isto foi no tempo do ministro Miguel Cadilho, teve um enorme sucesso, o PPR tornou-se um produto, democratizou-se, digamos, a poupança, pequena poupança para a reforma, com um quadro regulatório bastante adequado, na altura, ao lançamento do produto, que está ultrapassado, não é? Este produto foi desvirtualizado. Eu entendo que este produto já não é um produto de poupança de longo prazo para a reforma. E acho que nós precisamos ter um produto adequado para esta finalidade. Pode ser o PPR, um PPR2, redesenhado, enfim, com alguns requisitos que o distingam para esse propósito. Poderá ser outro produto. Lembro que a Europa lançou um produto chamado PEP, que entrou agora no nosso ordenamento jurídico recentemente, mas é um produto que não teve sucesso. Não teve sucesso. É um produto de poupança pan-europeu, não teve sucesso. Só há uma entidade na União Europeia que lançou este produto. Porquê? Porque a maior parte dos países tem os seus PPRs e os sistemas de segurança social são muito distintos entre países. Há países que têm os regimes complementares muito desenvolvidos e, portanto, não precisam de ter o PEP ou o PPR. No caso de Portugal, eu acho que era importante reforçar este pilar, os pilares dos regimes complementares. No caso, um PPR para o terceiro pilar, poupança individual. É claro que, Sr. Deputado, não cabe, vamos lá ver, este observatório que que estamos a trabalhar não é mais um observatório. Ele tem uma finalidade, é uma finalidade de transparência e de informação ao mercado. Ele não tem outro objetivo que não seja este, à semelhança do observatório que temos dos seguros de saúde. Será um paralelo, digamos assim, criar um PPR, melhorar o seu quadro regulatório, incluindo a fiscalidade, etc., pois isso cai na esfera política e não compete ao supervisor, enfim, nem pode tomar medidas desse tipo, não é? Depois, quanto a assessores, não temos assessores, Sr. Deputado, assessores e consultores não temos. Não, nós temos um Conselho Consultivo, mas é um órgão estatutário, certo? Onde tem assento um conjunto de entidades que estão estabelecidas nos estatutos, que são representantes da indústria
e representantes do consumidor, representantes de outros supervisores financeiros, Banco de Portugal e CMVM, e tem assento 3 personalidades que são escolhidas, que são, digamos, designadas pelo Ministro das Finanças, mas é nessa sede de órgão estatutário. E para Senhor Deputado André Amaral, portanto, sobre as regras de seleção, etc. Há uma coisa que eu sou sensível ao seguinte, eu acho que, digamos, a escolha, não é, a seleção de pessoas para integrarem as administrações das entidades, destas entidades reguladoras independentes, deve obedecer à maior transparência e digamos, à melhor possibilidade concursal, digamos assim. Como sabe, temos a CRESAP, onde as individualidades que são indicadas pelo Governo têm que fazer prova, e depois vem também à Assembleia da República. Se isto é suficiente, se não deveríamos ter outros mecanismos, sim, podemos explorar outros mecanismos mais concursais, eu diria, mas essa é uma decisão política. Aproveito também, já agora, porque também levantou essa questão, eu acho que é importante que as equipas, digamos, as pessoas que são escolhidas para integrar os órgãos de administração destas entidades, enfim, sejam pessoas que não são estranhas a um presidente. Eu acho que é importante que a equipa funcione. E não é só ser estranha ao presidente, é que as escolhas das pessoas, para além de terem que ser pessoas competentes, idóneas, com perfil adequado, com experiência institucional, etc., é muito importante que tenham valências que se complementem. E, portanto, todos esses cuidados parece-me importante e, portanto, concordo com esta ideia de que os presidentes destas instituições devem ter alguma coisa a ver com as escolhas das pessoas. É evidente que se formos para um sistema de concursal, completamente concursal, já será um regime completamente distinto, mas no que temos atualmente eu diria que sim. E para concluir, pronto, penso que concluí, enfim, e fico disponível para falar sobre os modelos de gestão, um dia se o Sr. Deputado entender. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Diretores também. Vou-me permitir só os 2 minutos que permitirão acompanhar a Sra. Presidente e vamos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos, que ainda é, de facto, considerável. Sra. Presidente, uma vez mais, foi sempre um gosto. Muito obrigada, Srs. Deputados. Até à próxima. Muito obrigada.